E aí, galera do terceiro ano, vamos lá com a nossa videoaula. Olha só, vamos continuar com o assunto de divisão de polinômios, tá? Pessoal, vimos lá na última aula que se a gente for pegar um polinômio p de x e for dividir ele por um polinômio do tipo ax mais b, né? Pelo polinômio desse tipo, basta, se a gente quiser só saber qual é o resto da divisão, preste aí, tá? Presta atenção. Se a gente for dividir p de x por um polinômio desse tipo e a gente só quiser saber qual é o resto da divisão, basta que a gente faça o seguinte: ax mais b igual a zero, não é isso? A gente viu isso. Então, ax é igual a menos b, logo x é igual a menos b sobre a. E aí eu calcular no meu polinômio quem é p de menos b sobre a. Quando eu calcular isso, eu encontro justamente o resto, o r de x do meu polinômio. Lembra que a gente fez isso, tá? A exemplo desse polinômio, eu também tenho a seguinte relação. Quando eu divido o meu polinômio p de x por um polinômio da forma x mais b, observe que o a dessa daqui é diferente dessa, né? Esse a aqui é um número diferente de 1, tá? Esse a aqui é 1. Então, nós temos o seguinte, fazemos a mesma coisa. E aí, novamente, tá, pessoal? Se eu só quiser saber qual é o resto da divisão, porque se eu quiser saber quem é o quociente, não, eu tenho que fazer a divisão. Mas se eu só perguntar, dado o polinômio p de x dividido por x mais b, qual é o resto da divisão? Então, faz o que eu vou fazer agora. Faço novamente. X mais b é igual a 0, x é igual a menos b. E aí eu calculo P de menos B. Quando eu calcular P de menos B, eu vou encontrar justamente o resto da minha divisão, certo? Não esqueçam disso. Isso a gente aplicou nos exercícios resolvidos na nossa aula, certo? E hoje nós vamos ver, para dar continuidade ao conteúdo, nós vamos ver o seguinte. Se eu disser que um polinômio P de x ele é divisível por um polinômio e na sua forma fatorada ele ter sido escrito como x mais b, x mais c, tá? Se eu disser que ele é divisível, pessoal, preste atenção, tá? Quando eu falo que o número ele é divisível por um outro número, por exemplo, 10 é divisível por 2, ou seja, a divisão dá exata, tá? 10 não é divisível por 3. Essa divisão não dá exata. Então, não é divisível. Quando eu falo a definição de divisível, é porque a divisão dá exata. Então, se o polinômio p de x for divisível por x mais b vezes x mais c, isso significa que ele também é divisível por x mais b ou só por x mais c, tá? Exemplo disso, professor, para a gente conseguir enxergar melhor. 8 é dividido por 2 e por 4. É ou não é? É. 8 é dividido por 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. 8 por 8 dá 1. Então, 8 também é divisível por 2 e 8 também é divisível por 4. A divisão também dá exata. Não é verdade? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Se P de x é divisível por 2, se 8 é divisível por 2 vezes 4, então 8 é divisível apenas por 2 ou 8 é divisível apenas por 4. Certo? Esse é o raciocínio que vocês têm que fazer aqui, tá? Apesar da representação ser de polinômios, mas quando a gente traz por número, fica muito mais fácil a gente entender. Certo, pessoal? Era essa a informação que eu queria passar hoje para vocês. Antes de a gente seguir, eu queria responder um exercício que fala justamente sobre essa situação aqui, tá? Vou colocar aqui, licença aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Eu vou pegar aqui um polinômio, eliminar o polinômio p de x. Deixa eu pegar aqui o livro que fica mais fácil. Eliminar o polinômio p de x, chega, meu Deus. Escrevi não, é? Vamos lá. P de x é x ao cubo mais
mais ax ao quadrado mais bx mais 10. E ele quer saber se esse polinômio é divisível por d de x, aonde d de x ele representa x ao quadrado menos 3x mais 2. Vamos lá. Olha só, e ele fala, né, ó, determine A e B de modo que o P de x seja divisível por esse polinômio. Então, se ele está dizendo que é divisível, quando eu fizer isso aqui, ó, vamos lá, mais 10, e dividir por x ao quadrado menos 3x mais 2, essa divisão, ela dá exata. Dá zero. Só que tem o seguinte, pessoas. Observe o seguinte. Esse polinômio é um trinômio quadrado perfeito. Ou melhor, trinômio quadrado perfeito não. É um trinômio que dá para fatorar, tá? Se você quiser, você pode encontrar as raízes dele resolvendo uma equação de segundo grau. Quando você encontrar as raízes, você vai encontrar x igual a 1 e x igual a 2. São as raízes, né? X' e x'. E aí dá para representar na sua forma fatorada. Então, na verdade, esse cara está sendo dividido por... Deixa eu reescrever. Só para reescrever, né, aqui. Por x menos 1 vezes x menos 2. Esse polinômio é esse. E o que foi que eu acabei de explicar para vocês? Que se esse cara é divisível pelos dois, logo ele é divisível por cada um separadamente. Ora, se isso é verdade, vou repetir novamente, porque eu gosto de repetir as coisas, tá? Mais 10 é divisível por x menos 1. E x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais 10 é divisível por x menos 2. Se isso é verdade, então basta a gente calcular o seguinte. Como a gente quer saber o valor de A e de B, e A e de B vai aparecer aonde? Na divisão? No resto? Então basta aplicar a definição lá. Se é divisível por um polinômio desse tipo, eu igualo a zero, eu igualo a zero. Logo, isso implica dizer que x é igual a 1 e isso implica dizer que x é igual a 2. Então, basta eu calcular P de 1 e P de 2, que vai me ajudar a calcular aqui essas questões. Vamos lá, P de 1. P de 1 eu tenho 1 ao cubo, mais A vezes 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais 10. P de 2, eu vou ter 2 ao cubo, mais A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais 10. P de 1... P de 1 deu quanto, hein? P de 1 vai ficar A mais B mais 11. Só que ele disse que é divisível, então P de 1 tem que dar zero. Então vai ficar A mais B mais 11 igual a zero. Logo, A mais B igual a menos 11. Olha só o que eu vou construir, tá? P de 2. P de 2 é igual a 8 mais 4A mais 2b mais 10. P de 2 é igual a 4a mais 2b mais 18. Só que ele também disse que P de 2 é divisível, então é zero. Então vai ficar 4a mais 2b mais 18 igual a zero. Logo 4a. Vou logo dividir por 2, tá? Dividindo tudo por 2 vai ficar 2a mais b é igual a menos 9. Vou apagar aqui agora a minha primeira parte. Por que eu vou apagar essa primeira parte? Como passe de mágica, apagou, tá vendo? Então vai ficar A mais B igual a menos 11, 2A mais B igual a menos 9. Olha só como é que vai ficar. Vou multiplicar de cima por menos 1. A vezes menos 1, menos A. Mais 2A vai ficar A. B vezes menos 1, menos B. Menos B mais B, 0. Menos 11 vezes menos 1 dá 11. 11 mais 9, menos 9, 2. Depois vou achar o valor de B. 2 mais B igual a menos 11. B igual a menos 11, menos 2. B igual a menos 13. Achei o valor de A e B que ele queria encontrar, certo? Para que o polinômio fosse divisível. Então, observe que não é difícil, tá? É só questão de saber ali trabalhar com a situação.
Mas hoje, né? Hoje, especialmente hoje, eita, eu apaguei. Mas aí vocês pausam o vídeo, tá? E pegam as definições depois. Eu queria trabalhar com vocês com a definição do Briot-Ruffin, dispositivo prático. Briot-Ruffin, parece que é assim. Ruffin, é isso mesmo. O dispositivo de Briot-Ruffin é um dispositivo utilizado para a gente poder reduzir o nosso polinômio, tá? A gente consegue reduzir até uma situação que dê para a gente resolver ele de forma mais simples, né? E aí eu vou pegar um exemplo para poder explicar para vocês. Ele me dá o exemplo aqui, no material, ele me dá o seguinte, ó, P de x é igual a 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2. Aí ele fala que esse cara é divisível. Deixa eu ver aqui se ele fala que é divisível, tá? Vejamos o roteiro deste dispositivo para efetuar, por exemplo, a divisão de P de x por x menos 2. Ele quer que eu divida esse polinômio por x menos 2. Certo? Então, se ele quer que eu divida esse polinômio por x menos 2, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer essa divisão aqui sucessivamente até a gente encontrar o resto, tá? Vamos ver como é que fica? Primeira coisa, tá? Verifica se o polinômio tá completo. Aí você faz assim, ó. Como se você fosse fazer uma... Eu não sei qual é o assunto, a gente faz tanta coisa assim com esses traçados. A gente monta uma tabela de uma função, né? Do gráfico da função, a gente faz a fatoração de um número, a gente faz tanta coisa com isso, mas tudo bem. Deixa esse espaço aqui, e aí você coloca os coeficientes em ordem decrescente. Então primeiro vem o 3, depois o menos 5, depois o 1 e o 2. Aí no 2 você passa um traço, ó, pontilhado, geralmente pontilhado, tá? E agora, o que é que eu faço? Vou pegar o cara que ele queria dividir e vou igualar a 0. E aí quando eu resolvo, eu encontro x igual a 2. Esse 2 vem para aqui. Esse 2 vem para aqui. E aí o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, tá? Eu tenho que fazer o seguinte. O primeiro número eu conservo. Sempre, tá? O primeiro número eu conservo. Para começar a fazer a minha divisão ou a minha redução, eu conservo. Então o que é que eu faço? Eu multiplico agora e depois eu somo. E aí eu continuo fazendo isso. Então 2 vezes 3, 6. 6 mais menos 5 dá 1. De novo. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Então o que é que isso aqui significa? Significa que se eu dividir, na minha primeira vez que eu dividi, o polinômio por esse cara, vai sobrar esse polinômio aqui, ó. E vai dar resto 8. Certo? E observe o seguinte, esse polinômio aqui é 1 grau menor do que esse. Esse não é do terceiro, esse cara aqui é do segundo, ó. Esse cara aqui é como se ele fosse x ao quadrado, x e o termo independente, tá? Isso aqui é o resto da divisão. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Eita, eu fiz errado. Ah, não, peraí, pessoal. Aqui é menos 2, ó. Menos 2, menos 2. Então se dava 6, menos dá 4. Então tá aqui. Mas o resto é o mesmo, tá? Esse cara aqui é de 1 grau menor. Então observe o processo prático de Briot-Ruffin. Quando eu faço a divisão desse cara por esse, eu obtenho um polinômio do segundo grau, que dá resto 4, tá? Esse valor aqui é o que seria que ficaria no quociente. Vamos montar aqui a minha divisão para ver se vocês conseguem entender o que foi que aconteceu. Se eu tivesse lá 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2 dividido por x menos 2, no quociente ficaria 3x ao quadrado mais x mais 3.
O resto da divisão seria 4. É isso aqui que o polinômio está me dizendo, o polinômio de Brillouin-Ruffini, o processo de Brillouin-Ruffini. Eu faço a divisão sem precisar de muito cálculo, sem precisar quebrar muita cabeça, tá? Eu consigo encontrar, no Brillouin-Ruffini é bom porque eu consigo encontrar o meu quociente e consigo encontrar o meu resto, né? Lá pela definição do teorema do resto, se eu pego isso aqui, faço isso e calculo o valor numérico P de 2, eu só consigo encontrar o resto. Mas para o Brillouin-Ruffini não, eu encontro tanto o resto como o número que está lá no quociente. Beleza, pessoas? Vamos aplicar Brillouin-Ruffini de novo para ver se a gente consegue entender o que foi que aconteceu. Vou apagar aqui esse exemplo. Vou apagar só essa parte aqui, tá? Para a gente poder fazer outro. Ele me dá o polinômio que é 5x ao quadrado menos 4x mais 2. E aí ele me dá o polinômio 3x menos 1, para dividir por 3x menos 1. Só que ao invés de fazer essa divisão, né, com o cantinho do rascunho, lembra que a gente fez o cantinho do rascunho? Eu vou pegar e fazer o quê? Vou aplicar Brillouin-Ruffini. Então vou lá, traço, traço. Aqui eu vou colocar 5 menos 4, 2. No último cara eu passo um traço tracejado. Porque aqui vai ficar o resto. E aí eu igualo a zero. Quando eu igualo a zero, x é igual a 1/3. Esse valor vem para aqui, ó. O primeiro eu repito, 5. Sempre eu repito o primeiro, tá? Sempre. E aí o que é que eu faço? Eu multiplico, somo, multiplico, somo. Então vou fazer de novo. Multiplico, vai me dar 5/3. 5/3 menos 4. 5/3 menos 4 vai me dar menos 7/3. Lembra de fração mista, tá? 5/3 menos 4. 3 vezes 4, 12. 5 menos 12, menos 7. O 3 eu conservo, continuo embaixo. Menos 7/3. Multiplico e somo. Esse vezes esse vai me dar menos 7 nonos. Menos 7 nonos mais 2. Lembra lá do processo. Que processo? Fração mista. 9 vezes 2, 18. 18 menos 7, 11. 11/3. 11 nonos, né? 11 nonos. E aí a gente terminou. Beleza. Sei o cara que está no meu quociente e sei qual é o resto da divisão. Sem bicha de cabeça. Viu aí? Brillouin-Ruffini é bem simples. Brillouin-Ruffini é fácil de se aplicar, tá? Porém, todavia e no entanto, temos que ter aí um pouco de paciência para pegar algumas operações, né? Por exemplo, apareceu fração. Mas a sua aplicação em si é bem simples, tá, pessoal? Não tem bicha de cabeça. Eu vou passar um exercício para vocês depois, certo? Para que vocês possam resolver para o Brillouin-Ruffini. Mas aí eu já vou deixar uma questão aqui para que vocês possam treinar ela e fazer ela aí em casa. A questão é a seguinte, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Apagando rapidão para a gente poder encerrar essa aula. O polinômio é P de x. Meu P de x ele é dado por 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 8x menos 3. Dividido por d de x, tá, pessoal? D de x é o polinômio x menos 3, x mais 1. X mais 1 é? X mais 1. E aí eu quero que vocês apliquem Brillouin-Ruffini e encontre o resto da divisão, o quociente e o resto da divisão. Beleza? Façam isso aí. Deixa eu ler o enunciado. O que é que o enunciado diz? O enunciado diz o seguinte. Ó. Verifique se o polinômio é divisível por... Para ele ser divisível por esse polinômio aqui, ó, lembra que você vai trabalhar cada um separadamente. E para o Brillouin-Ruffini você faz isso. Esse é igual a 0, aí vai dar 3. Faz por 3. O resto tem que ser 0. Se o resto for 0, beleza, é divisível por essa parte. Vamos ver se é por essa. Aí você faz igual a 0, vai dar menos 1. Coloca lá menos 1 no Brillouin-Ruffini de novo, para ele todo de novo. Se o resto der 0, beleza, é divisível, certo? Façam os dois e aí a gente na próxima, depois eu passo um exercício para vocês fazerem e na próxima aula a gente discute.